Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vão vocês nesse dia maravilhoso? Espero que você tenha uma ótima segunda-feira e espero que você tenha uma ótima semana. Bom, então eu estava aqui no Twitter e aí eu acabei entrando nessa mensagem aqui do EdQuest. Gosto bastante do Ed, inclusive, e ele tava falando sobre uma postagem que alguém retweetou falando quem mais aguenta home office. As empresas já perceberam que há perda de produtividade de qualidade e de criatividade quando o trabalho passa a ser 100% remoto. Segundo uma reportagem da BBC, os gigantes da tecnologia já voltaram atrás no que eles apostavam ser o novo normal. Trabalho remoto em tempo integral. O famigerado home office, Twitter, Google, Microsoft, Amazon, entre outros, já comunicaram que aos seus funcionários que parte do expediente será feito em escritórios e já tem data gradual para voltar. Então, bom, eu achei interessante essa postagem porque eu tenho uma visão sobre isso também. E eu acho que isso só foi revelado agora na pandemia, né? Porque é aquilo, né? A ciência, cara, ela precisa de testes para se comprovar. E como você faria para botar todas as pessoas para trabalhar dentro de casa para dizer se é melhor ou não? Porque a princípio a gente pensa, porra, trabalhar em casa é muito superior a trabalhar num lugar, ter que pegar ônibus, pegar trem, chegar lá e ficar o dia inteiro lá cansado, voltar para casa para dormir, coisa do tipo. Como que pode ser pior trabalhar em casa do que trabalhar no escritório, entendeu? Todo mundo pensava assim, todo mundo achava que era o futuro fazer 100% home office, sim, e foi o que aconteceu com a pandemia, né? As pessoas, elas foram obrigadas a ficar em casa e as empresas também foram obrigadas a fechar suas portas. Então, as empresas aproveitaram, essas que podiam, né, pelo menos, porque não são todas que têm estrutura para fazer esse tipo de coisa, lançaram essa do home office. Vamos todo mundo trabalhar em casa, dane-se, e aí vamos testar, aproveitar para ver se aumenta mesmo a produtividade. Surpreendentemente não aumenta, na verdade causa muitos problemas. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Por quê? Porque eu acho que é estranho você pensar, pô, mano, eu trabalho aqui indo lá todos os dias pro escritório, como que pode você dizer pra mim que é pior eu trabalhar da minha casa? Você quer dizer que eu vou ficar vagabundando e não vou trabalhar? É isso? Não, pior que não é isso, cara. É ruim pra você, principalmente. É ruim pra empresa, mas é ruim pra você. Por que que é ruim pra você? Por que que vai ser ruim pra mim que não gosta de pegar ônibus todo dia? Porque quando você trabalha numa empresa dessas modernas, você já deve ter notado, não sei se você já foi em alguma ou já viu algum vídeo, mas essas empresas modernas, você entra na empresa aí parece que tem uns fliperamas na empresa, tem os negócios meio estranhos, tem os lugares pra brincar, lugares pra sentar. Não parece uma empresa, tem aqueles lugares lúdicos, sabe? Pra pessoa ficar olhando, sentar num puff, é um negócio confortável. Eles tentam deixar o ambiente mais confortável possível, com alguma coisa de graça, seja bebida de graça ou energético de graça, qualquer coisa. Ali eles fazem um ambiente para que você fique mais tempo trabalhando, entendeu? Então, o objetivo deles em fazer esses ambientes, obviamente, não é fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor no seu trabalho. É para você ficar mais tempo trabalhando. Tipo, pensa numa empresa de jogos qualquer. Eles vão e falam lá, beleza, vamos deixar aqui um computador para que você possa jogar, beleza? E aí tá, o cara vai, trabalha, e aí depois de terminar o trabalho dele, vou jogar umas partidas aqui porque esse PC é melhor que o meu. E aí quando vê, ele tá jogando uma partida, aí termina a partida, aí ele volta, faz mais um pouco de trabalho, depois ele volta a jogar. Quando ele vê, ele passou 12, 14 horas no trabalho dele, entendeu? Então a ideia é essa. A ideia é fazer com que a pessoa passe mais tempo lá, se sinta mais confortável, se sinta mais em casa e queira passar mais tempo do trabalho, ou almeja passar mais tempo do trabalho do que em casa, entendeu? Então as empresas hoje em dia elas estão bem estruturadas nesse aspecto e manter as pessoas ali trabalhando, mesmo que entre aspas trabalhando, porque as pessoas não percebem que elas estão trabalhando, mas elas estão. Então elas estão fazendo isso. E aí, quando surge a ideia de, pô, como a gente pode maximizar mais ainda esse tempo? Vamos deixar as pessoas em casa, porque aí elas vão ficar trabalhando 24 horas por dia. Porque você vai fazer o seu horário, né? Então, dificilmente a pessoa vai sentar em meio-dia e vai ficar trabalhando até às 6, depois vai parar de mexer no computador, entendeu? Aí você tá lá na sua casa. Digamos que você trabalha no telemarketing e você tá trabalhando de casa. Aí você tá no telefone, aí você responde lá as coisas que tem que responder, aí passa um tempo. E aí você assiste um vídeo no YouTube, janta, e você pensa, pô, não tenho nada pra fazer, vou trabalhar mais, vou ficar aqui trabalhando. E aí quando você vê, você faz umas rotinas de trabalho insanamente grandes, tipo, você fica 14, 18 horas trabalhando. Isso acontece demais nesse negócio de pandemia. Eu conheci muitas pessoas que passaram por essa situação, inclusive eu também passo com isso no YouTube, porque eu trabalho de casa e eu só fui notar isso a partir do momento que eu comecei a trabalhar em casa mesmo, porque antigamente eu odiava sair de casa, porque eu morava em Jandira e eu trabalhava ou estudava
estudava no centro de São Paulo, em Osasco, e aí, porra, vou ter que pegar ônibus e trem lotado todos os dias. Durante a minha faculdade foi terrível, porque eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para pegar o ônibus às 6, para chegar na faculdade às 8. Olha só a viagem que eu pegava, 5, 6, 7, 8, 3 horas aí para transporte, hein? Na verdade era 2 horas, só que o tempo para chegar até a estação de trem, de ônibus, porque eu morava longe, era mais ou menos uns 30 minutos. Então eu acordava às 5, 5 e meia, saía de casa, chegava lá às 6, pegava o ônibus, chegava às 8, 9 horas geralmente, porque o problema é, eu não sei se você conhece Osasco, mas, mano, Osasco de manhã, Avenida do Autonomista, sério, faz um corredor de ônibus ali. Teve uma vez que tinha um senhor de idade que tava correndo devagar, na verdade, não tava correndo muito rápido, tava fazendo o Cooper. E aí, tipo, o cara parou a gente, parou perto de um posto de gasolina lá embaixo, na Avenida dos Autonomistas, né? E ele foi correndo, e ele passou o ônibus, mano. E quando eu cheguei na faculdade, o cara tava na frente do ônibus ainda. Então, o ônibus foi mais lento pra fazer esse percurso ali do posto de gasolina, passar pela ponte, subir a Viliara, do que o cara correndo, entendeu? Tipo, o bagulho é sinistro, mano. Sinistro mesmo. Bom, de qualquer maneira, então, pra mim era o cúmulo ficar no ônibus tanto tempo, 2 horas por dia, ainda mais, tipo, que o ônibus era lotado, às vezes tinha que ficar de pé por 2 horas num lugar fechado, abafado, era terrível, e eu pensava que eu podia fazer aquilo em casa, e de fato podia mesmo, tanto que eu fiz um vídeo falando sobre aprender coisas, né? A maior parte das coisas que eu aprendi na faculdade, na verdade, eu aprendi em casa, porque eu pegava os livros dos professores e lia tudo em casa, pra mim não ter que me preocupar em estudar na faculdade e passar o mínimo de tempo possível na faculdade, por causa que ela era muito distante de casa. Então, pra mim, sempre foi mais eficiente estudar e fazer as coisas em casa mesmo. Eu trabalho melhor em casa. Só que o problema é que diminui a minha saúde mental. Porque eu acabo ficando fechado aqui, fazendo tipo, rotinas de 18 horas, não me divertindo, perdendo saúde, ficando com ansiedade. E o pior de tudo é que você quebra um pouco a questão da criatividade, que foi citado, inclusive, na matéria do jornalzinho, né? Falando sobre isso, sobre criatividade. Criatividade é uma coisa muito importante para essas empresas novas, porque isso é a moeda deles, praticamente, é a criatividade. É os produtos que eles lançam que são diferentes de tudo e que resolvem problemas das pessoas. Então, eles estão sempre tentando fazer alguma coisa diferente. E se os engenheiros deles não estão conseguindo pensar essas coisas, então eles estão perdendo dinheiro. E, cara, falar para vocês, antes de. Porque eu já tô vivendo essa vida já há 6 anos, né? Então, em 2018, eu comecei a ficar muito mal. E 2019 e 2018 foram anos que eu comecei a tirar tempo do computador, sabe? Tipo, eu comecei a sair, sei lá, tirar um tempo pra ir num parque ali na Quinta da Boa Vista, passear, entendeu? Assistir um filme no cinema. Tipo, pra mim tinha que ser religiosamente obrigatório sair no final de semana. Era muito raro não sair no final de semana. Nem que fosse pra ir pra Madureira, passear pelo Mercadão de Madureira. Tinha que ter alguma coisa assim, tinha que rolar alguma coisa assim comigo. Por quê? Porque se eu fico o tempo inteiro em casa, eu não produzo. Eu tenho criatividade, eu posso até trabalhar, mas eu não tenho criatividade para fazer os vídeos. Eu necessito de criatividade, de ideias. E pra mim isso foi ótimo, porque eu consegui trabalhar bem esse ponto. Aí foi uma época também que eu comecei a me afastar do computador. Aí eu falei, mano, eu preciso sair de perto do computador, porque eu passo a minha vida inteira no computador. Aí é tipo assim, eu tô aqui trabalhando, aí eu terminei de trabalhar, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar jogando aqui. E aí eu penso, pô, vou fazer um build diferente pra fazer um vídeo de builds. Então aí o meu jogo acaba virando diversão e trabalho ao mesmo tempo. Aí acaba com a parte da diversão, porque eu começo a me cobrar. E aí eu não descanso no computador. Então eu comecei a me afastar. Então eu comprei um Switch pra ficar jogando fora. Eu comprei o Switch porque o fato dele ter a telinha, não tinha televisão na época, então eu não necessitaria, por exemplo, de comprar uma TV pra jogar. Comprei o Switch por causa disso e comprei também um PlayStation 4 depois, né, quando eu já tinha televisão. Comprei uma TV da Samsung. E aí eu coloquei, não tinha nem sala em casa, a gente teve que prender na parede e aí beleza, comecei a ficar mais tempo em outros cômodos, em outros lugares, fazendo outras coisas, ficando o máximo de tempo longe do computador. E isso me ajudou a ter ideias, fluir, beleza, crescer o canal, mas aí agora a pandemia acertou e eu tô sem sair de casa, deixa eu ver, vai fazer 1 ano e meio, né? Porque foi fevereiro do ano passado, né? Então, não, 1 ano e alguns dias, 1 ano e alguns 2 meses por aí,
que eu não saio mais de casa desde que começou a pandemia, né? E aí eu fico nessa bad, né? Porque eu não tenho conseguido mais ter ideias mirabolantes para fazer conteúdo. E isso tá me afetando. Então isso não tá só afetando a mim, mas tá afetando também as outras pessoas que estão trabalhando de casa. E as empresas já devem ter notado que isso diminui a produtividade delas. Não porque a produtividade delas não. Tipo, elas ficaram vagabundeando em casa, entendeu? Ao contrário, as pessoas estão trabalhando demais de casa. E é isso que faz com que você comece a produzir menos. Eu sei que pode parecer estranho falar que produzir mais por mais tempo vai fazer você render menos. Então, acontece que quando você faz muita coisa, você se desgasta. E aí, se desgastando, mano, você vai fazer menos. Então, você vai ou fazer pior. E aí, isso vai afetar. Porque, no caso dessas empresas, eles precisam de coisas muito bem produzidas, muito bem organizadas, muito bem feitas. E não dá pra você pegar e fazer algo assim, estando numa situação de estresse o tempo inteiro, né? Então, tipo, uma coisa que eu também fiz aqui em casa foi dividir as coisas, né? Por exemplo, aqui é o cômodo do trabalho. Aqui é onde fica meu computador, eu sento aqui pra jogar e pra trabalhar, só que eu evito passar tempo aqui. Geralmente eu tô na sala, geralmente eu tô no quarto, eu tô fazendo outras coisas, porque mesmo que eu não saia de casa, tipo, quando eu tô aqui, eu assumo que aqui é o lugar de trabalho. Entendeu? E aí, quando eu saio daqui, eu me sinto um pouco mais tranquilo, mais relaxado. Aqui eu me sinto mais tenso. Então, tirar essas distâncias é importante pra mim. Outra coisa que eu vacilei também é que antigamente eu não tinha lugar pra dormir. Então, eu dormia aqui mesmo. Colocava o colchão aqui no chão do laboratório, né? E aí eu ficava aqui. Isso, putz, mano, destruiu meu horário de sono de uma forma gigantesca, porque era literalmente saía da cama, sentava aqui e voltava pra cama. Porra, mano, foi uma péssima ideia. Era 100% estresse, tava quase morrendo. Inclusive, até comentei com vocês, né, que ano passado eu tive síndrome do pânico, um monte de coisa assim, né? Então, foi uma ótima ideia sair daqui, né, ir pra outro quarto, coisa do tipo, porque melhorou bastante a minha saúde mental. E, bom, pra ser perfeito é só distanciar. E isso é uma coisa que eu tô aprendendo na raça, entendeu? Eu vou testando, vou vendo quais são os comportamentos que eu vou desenvolvendo a partir do tempo que eu tô passando aqui e vou aprendendo sobre isso, entendeu? E isso é uma coisa que ninguém sabe ainda, ninguém fez estudo científico para falar sobre a produtividade cair durante a pandemia. Mas com certeza vai ter muita gente discutindo isso no futuro, vai ser uma grande discussão que vai acontecer. Infelizmente, né, trabalhar de casa não é a melhor opção. Mas uma coisa que eu também não acho bom é você ter que pegar um ônibus lotado todos os dias para trabalhar. Isso é uma coisa que também diminui um pouco, né, rendimento. Talvez diminua muito, porque a pessoa vai passar, sei lá, 8 horas no trabalho e 6 horas no ônibus. Tem pessoas que passam por isso, né? Antigamente, quando eu tava na faculdade, às vezes, tipo, quando pegava muito trânsito na Vila Yara, demorava 3 horas pra chegar na faculdade. E aí eu passava 4, 5 horas no ônibus por dia. E aí, como é que faz, né? Perder tanto tempo assim da sua vida num lugar tão enfadonho e desconfortável como o ônibus é complicado. E aí você vê a situação, né? Tipo, é fácil você pegar e falar de funcionários de alto nível que esses caras não estão produzindo por causa que eles estão em casa e estão trabalhando demais. Mas a gente ignora as pessoas que trabalham, né, nesses empregos mais, tipo, de... Como posso dizer pra vocês? Eu ia falar os empregos base, né? Mas eu não acho que... Eu não tô conseguindo encontrar a palavra. Mas é que, tipo, as pessoas que vão pro escritório normal, as pessoas que fazem parte de almoxarifado, as pessoas que cozinham, essas pessoas que fazem esses trabalhos mais mecânicos, sabe? De repetição. Que elas não têm que cobrar tanto da parte da criatividade, embora que todo trabalho cobre a criatividade de uma pessoa, né? Então, essas pessoas aí, elas estão sofrendo todos os dias e ninguém tá olhando por elas, né? Talvez pra elas tenha sido ótimo ficar em casa, porque é uma situação onde elas descansam ao mesmo tempo que tem umas férias longas, visto que elas não podem trabalhar mecanicamente de casa. Só que é aquilo, tipo, e se a pessoa, tipo, depende do trabalho? E se só tem ela na casa que faz isso, entendeu? Como que fica essa pessoa? É fácil apontar para as pessoas que são bem privilegiadas aí de trabalho, mas é difícil ver essas pessoas da base que são as que mais estão sofrendo, né? E ignorar que elas existem, praticamente, porque foi o que eu senti com esse artigo aí que foi escrito. Bom, de qualquer maneira, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.